Vamos entender um pouquinho mais sobre a ansiedade. Quando que a ansiedade é normal e quando que a ansiedade é patológica? Hoje em dia é um termo muito usado porque cada vez mais pessoas sofrem da ansiedade patológica. Vamos aprender um pouco mais sobre isso? Meu nome é Paulo, eu sou psicanalista e terapeuta. Eu uso a psicanálise com terapias integradas para alcançar mais resultados e em auxílio das pessoas a que atendo em consultório. E esse vídeo é para levar até vocês que estão me assistindo mais conhecimento para entender si mesmos e aprender a lidar com as suas emoções. Essa é a minha doação e auxílio para vocês. O tema de hoje é sobre a ansiedade. Se fala demais em ansiedade. Sempre, todas as vezes que vem alguém em sessões terapêuticas comigo, no caso eu atendo online, essas pessoas, a maioria delas, trazem um certo grau de ansiedade elevada. São poucos o que tem uma ansiedade mais equilibrado. Na verdade, digo até raro, porque a ansiedade ela se soma com vários outros fatores na nossa existência. Uma ansiedade simples, quando você vai sair para algum lugar amanhã, vai conhecer uma pessoa, um emprego novo, algo que você espera há muito tempo, uma grande realização, é normal haver pequenos picos, como por exemplo, amanhã eu vou iniciar um novo trabalho ou um novo emprego. É uma coisa que estou esperando há um certo tempo, deu certo, eu vou, tá. Eu posso perder um pouco o sono, ficar pensando, criar um pensamento repetitivo sobre essa questão, sobre essa novidade. Sim, pode ocorrer. O problema é isso persistir por muito tempo na nossa existência. Normalmente, a ansiedade, em sua maioria das vezes, é tratada por remédios, tanto químicos como naturais, os florais, chás, que as pessoas fazem normalmente. Mas quando é que ela está em um grau em que é necessário algo a mais, onde a gente precisa de acompanhamento psicológico e psiquiátrico? Existe graus da ansiedade. E a ansiedade, se você não assimila a sua fonte, ela vai aumentando, criando também efeitos físicos reais, como, por exemplo, taquicardia, alterações da batida do coração, pressão alta, estômago, dores no estômago, gastrite, como o pessoal chama de gastrite nervosa, intestino irregular, tanto como prender o intestino, como soltar o intestino. Essas alterações físicas, elas podem estar sendo causadas por acúmulo de ansiedade. Gradativamente esse acúmulo está aumentando, a intensidade de manifestação dela está aumentando. Por estudos científicos, encontraram-se muitas alterações físicas com a manifestação da ansiedade, tanto que existe até uma incógnita em que se afirmam que a ansiedade tem uma origem física, mas por quê? Porque toda vez que vão examinar uma pessoa que tem uma ansiedade extrema, eles encontram alterações de alguns hormônios, neurotransmissores, funcionamento cerebral, áreas específicas do cérebro mais afetadas e etc. Mas a pergunta é: após uma pessoa que não tem ansiedade, está tudo bem, uma ansiedade considerada normal, passa aí um ano de estresse extremo e depois começa a manifestar a ansiedade. Ela tinha algo físico que causou a ansiedade ou o estresse extremo causou as alterações físicas que estão gerando a ansiedade? Estudioso da mente humana, da nossa psique, do nosso emocional, eu afirmo com mais segurança, que é a linha que eu defendo, que o nosso emocional gerou alterações físicas que manifestam-se junto à ansiedade. Porque a ansiedade ela é identificada como patológica, na maioria das vezes, quando as pessoas já estão sentindo elas fisicamente, como, por exemplo, aceleração cardíaca, alterações e picos de pressão, uma gastrite que nunca sara, intestino totalmente irregular, ou solta ou prende.
tudo isso aí a pessoa vai investigar quimicamente falando, vai encontrar alterações. É óbvio, já está alterando o físico, mas, na minha opinião, na minha linha de estudo, ela vem do mental e emocional e com as experiências que você passou. Geralmente, quando eu vou trabalhar pessoas com crises de ansiedade muito aceleradas, muito estressadas, eu vou buscando as causas estressantes ou traumáticas que essa pessoa vivenciou durante a vida dela. Tô lembrando de um caso de uma pessoa que eu já atendi há um certo tempo, vou descrever um pouco ele de forma mais solta, sem entrar muito em detalhes, para poder servir de fonte de estudo aqui. Essa pessoa, ela é uma pessoa extremamente ansiosa, ela se mantém sempre acelerada o tempo todo, fala super rápido, a própria fala, observando, você vê que ela fala rápido, e isso aí demonstra o quê? Uma pressa contínua. Sempre está com pressa, sempre se sentindo atrasado, e pior, sempre fica colocando coisas na vida dela que vai acumulando ações e o qual vai tornando a vida dela mais estressante. Nessa paciente, por exemplo, eu encontrei caso de abuso e de longos períodos de estresse em certas fases da vida dela. Conforme eu vou localizando e auxiliando e com as técnicas essa pessoa vai assimilando cada ponto, já vai dando uma alteração, tanto na velocidade de voz dela, na sensação de estar mais feliz durante o dia dessa pessoa, e ela vai começando a desacelerar de forma mais tranquila. Gradativamente ela vai reduzindo. Cada item é como se fosse um degrau que a pessoa sobe. Eu me lembro muito bem a primeira vez em quando eu tratei um ponto dessa pessoa, que foi um caso de período de estresse, nesse caso. Quando ela conseguiu assimilar aquele período de estresse, nitidamente ela já conseguiu notar diferença em que parece que o dia estava mais leve para essa pessoa. E já dava para notar na conversa que a velocidade verbal de falar dessa pessoa já começou a ficar mais tranquila. Por quê? A manifestação de ansiedade dessa pessoa não é um item, é um complexo de atividades. Quimicamente, como é que é feito isso? Quimicamente, no caso de tratamento, quando a pessoa chega a ter crises, por exemplo, do nada ela começa a suar frio, sente falta de ar ou pressão aumenta, alguma coisa parecida. Quando tem crises, geralmente essa pessoa procura um psiquiatra e vai tomar a medicação. A medicação abafa essa sensação, ou seja, quando vem a crise, aquilo segura. Na medicação, ela vai compensar as alterações, né? As alterações hormonais, neurotransmissores, etc., do organismo dela, em que ela consegue não chegar no pico da crise, mas ela continua naquela sensação de que aquilo vai explodir. E isso só vai desaparecer quando a gente conseguir achar as causas raízes e assimilar cada uma delas. Conforme ela vai assimilando, ela vai sentindo dentro de si, essa pessoa que está sendo tratada, ela vai sentindo dentro de si que está mais leve. Gradativamente, essa pessoa já pode começar, com o auxílio do psiquiatra em que ela está sendo acompanhada, a reduzir esses remédios, reduzir dosagem, etc. Até o ponto que ela vai perceber que ela não precisa mais da medicação. Esse é o caminho correto de cura e equilíbrio. Existem muitas teorias, até científicas, que falam que a ansiedade não tem cura, mas não é muito o que eu vejo. Por quê? Porque ficar sem sentir ansiedade, ninguém vai ficar. Eu estou com um projeto novo, eu vou sentir ansioso. O que vai alterar é eu não ter crise da ansiedade e não precisar mais de medicação para ficar equilibrado durante o processo de ansiedade. Eu consigo assimilar aquilo por mim mesmo. Quando a gente fica preso na medicação, é sinal que já tem alguma coisa errada. Não é que eu não sou a favor da medicação, gente. Quando você está tendo crise e coisas muito latentes, até indico, procura um psiquiatra e vá tomar medicação para assimilar, para reduzir essas crises, para que você consiga fazer o tratamento terapêutico e gradativamente, depois de um certo tempo, você vai poder desmamar essas medicações. Esse é o processo natural, tanto que é indicado para tratamento de ansiedade, psicoterapia e psiquiatria. Não é porque vai precisar desses dois tratamentos que a pessoa está louca.
Hoje já saiu desse tabu o que bloqueia a nossa questão de busca pela autocura e equilíbrio. O fato é não ter crises, não atrapalhar a vida e você gradativamente cuidar de si. A ansiedade ela pode ter origem tanto quanto na infância, períodos de estresse, lutos pode causar sim ansiedade, situações estressantes em que a pessoa vive e que ela não concorda, como, por exemplo, eu tenho uma condição X na minha família, no meu ambiente de trabalho, não posso mudar isso e eu passo constantemente, dia após dia, convivendo com esses pontos estressantes. Como é que se resolve isso, gente? É assimilando no nosso inconsciente uma adaptação a esse ambiente. Existem casos que o ambiente é tão insuportável que a pessoa realmente tem que trocar desse ambiente. Mas existem casos que a maneira que você vive nesse ambiente é que você está sentindo. E vou ser sincero, a maioria deles é esse ponto. Como assim? Eu estou no ambiente de trabalho e fico estressado. Tudo bem, mas não tem mais pessoas que estão nesse ambiente de trabalho? Por que é que as outras não ficam estressadas e não têm crise de ansiedade? Que é a maneira que você está reagindo a esse ambiente. Então a gente tem que tentar entender quais são os gatilhos que tem na pessoa que está ativando esta reação ao ambiente dela. E também tem técnicas de enfrentamento em que a pessoa vai conseguindo assimilar e a ficar mais neutra mediante ao estresse. É como, por exemplo, um medo de baratas. Eu tenho ranço quando vejo barata. Não gosto de pegar na mão, nem vou pegar. Para pegar na mão, eu vou pegar um papel higiênico, pegar lá e, de preferência, se puder, uma vassoura e uma pazinha e jogar fora. Mas se uma barata voar na minha direção, eu já vou tentar tirar, tudo bem, mas eu não vou entrar em pânico, meu coração não vai acelerar e eu não vou ter crises e ficar sem falta de ar ou pressão subir, por exemplo. Eu tenho um ranço de barata. Isso aí é considerado normal, mas pavor, pânico já é patologia. E como é que a gente assimila isso aí? Tem técnicas em que você vai treinando o seu inconsciente a reagir mais tranquilamente com a imagem barata. Quando você vê, você vai chegar no nível que eu tenho ranço, não gosto, é um bicho sujo, aquelas perninhas andando no braço, que nojo, mas eu não vou sair gritando, desesperado, se eu ver uma. Você entendeu? Os nossos sentimentos são sistemas de defesa, são sistemas para que nos trazer segurança e equilíbrio. Mas quando eles passam do limite do patamar mínimo básico, que é o necessário, nós acabamos entrando no lado patológico, onde a gente se trava e se limita à nossa vida normal e mais equilibrada por causa desse ponto, como por exemplo o medo de barata ou ativação de ansiedade extrema. Então nós temos que treinar nossa mente, o nosso inconsciente, a se adequar neste ambiente, que seja o quê? Família ou emprego, para que nós fiquemos neutro mediante as situações estressantes que vivemos. Se existe a possibilidade de trocar de ambiente, maravilha. Agora, se não há possibilidade de trocar de ambiente, é nós que temos que nos adequar para não adoecer. Acho que vocês conseguiram entender um pouco disso, né? Agora, onde é que eu posso trabalhar isso sozinho? Meditação, reflexão sobre o ponto de trauma, um chazinho de maracujá, chazinho de camomila, né? O passiflora também ajuda. Estou falando de coisas naturais e que quando é um grau leve. Quando o negócio é muito intenso, buscar ajuda para que a gente consiga fazer, através de técnicas, assimilar esses pontos traumáticos que te leva a essa explosão emocional chamada ansiedade, a qual ela pode ter muitas fontes emocionais e mentais ligadas a ela. Bom, é isso que eu queria passar para vocês hoje, o assunto é muito amplo. Deixa aí seus comentários, se inscrevam no canal, não esquece de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Se você quer trazer alguma história, uma experiência ou uma pergunta, pode deixar aí nos comentários, ou se quiser mandar diretamente para mim, pode mandar no meu e-mail que está aqui abaixo, ou no meu WhatsApp também, não tem problema. Tá aí o contato na descrição. Se você quiser agendar uma consulta comigo também para tratamento terapêutico, também estou à disposição. Gratidão a todos.